Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Android. Vamos começar criando um projeto. File New, Android Application Project. Esse projeto nós vamos chamar de troca de tela, onde a gente vai trabalhar com duas telas em XML e fazer um botão para que chame de uma tela e volte para outra, tá? No pacote, você coloca o domínio do seu site, ao contrário, br.com.nerdsti e o nome do seu projeto. Versão mínima requerida, a versão que vai ser compilada. No tema, coloca para que não venha com nenhum tema, para não ter nenhum problema de compatibilidade. Próximo. Podemos pegar um ícone. Troca a tela. Uma activity em branco, tá? E a tela que a gente vai ter como principal, eu vou chamar de principal. Vamos ter uma activity chamada principal activity, clique em finish. Aguarde um instante. E assim que carregar, antes de começar a programação, vamos abrir a máquina virtual para que enquanto a gente programa, ela carregue. Certo? Então vamos clicar aqui na nossa Device Manage. Eu já tenho um emulador aqui, vou pedir para ele iniciar. Vou clicar em Launch. Esperar carregar essa tela. Quando terminar, eu posso fechar as demais telas, tá? Se por um acaso aparecer essa mensagem aqui embaixo, ó, está dizendo que é problema de libraries, né, na hora de renderizar. Então, é só você acertar a API aqui, tá? Vou colocar aqui na API 17. Vou minimizar a minha AVD. Então, assim que carregar, podemos deletar esse Hello World. Vamos colocar um text view aqui. Antes de colocar esse text view, vamos alterar esse layout, esse formato de layout, para que ele trabalhe com, ao invés do relativo, o linear layout, que a disposição dos elementos fica mais organizada, fica mais fácil de trabalhar. Então, o botão direito, Change Layout, né? E aqui nós vamos ter, ó, Grid Layout, Linear Layout na horizontal ou na vertical. Vamos colocar aqui na horizontal, correto? E agora sim eu vou puxar o meu componente. Vou puxar um text view, soltar aqui dentro do meu layout e já vou com o botão direito editar o texto. Vou criar uma nova string, vou colocar aqui LBL de label, tela principal. E aqui em cima o texto que eu quero. Tela principal. Ok, ok. Tá? Também vou colocar um ID para ele. LBL tela principal. E vou colocar um botão para que ao usuário clicar, leve para uma segunda tela. Então, vou puxar um botão aqui. Botão direito, Edit Text. Vou pedir uma nova string. BTN avançar. Vamos chamar esse botão de avançar. E aqui em cima o texto que eu quero no botão. Clique para mudar de página. Clique para mudar de tela, né? Melhor.
ok, ok. E também vou colocar um ID para esse meu botão. Você pode utilizar Alt, Shift R, botão direito, Edit ID, ou clicar aqui nas propriedades, tanto faz. Faça o que for mais fácil para você. BTN, avançar. Ok? E se eu quiser que ele ocupe toda a minha tela, se eu não quiser trabalhar aqui no XML, mudando o widget e o exit, eu posso trabalhar também com o botão direito. Então aqui, ó, Layout, Widget, né? Eu vou pedir para Match Parent, que é o tamanho do meu objeto que eu tenho aqui dentro, tá? Então ele ficou assim, ficou uma aparência bem legal. Vou salvar e vou criar uma nova tela. Para criar uma nova tela, dentro aqui da pasta Layout, eu vou clicar com o botão direito, vou pedir um novo arquivo Android, tá? Vou pedir um novo arquivo Android. Nesse arquivo Android, eu posso criar vários tipos de arquivo, eu já vou pedir o Linear Layout e vou dar um nome para o meu arquivo. Vou chamar de tela 2. Tem algumas opções que você pode mudar a orientação da tela, dá para você trabalhar com isso também. A princípio não vamos mexer nisso. Tá. Repare aqui, ó, que a minha tela principal está aqui em cima e eu já estou dentro da tela 2. Estando na tela 2, já veio a opção de Linear Layout. Vamos observar o código do XML. Aqui na tela principal, se você observar o XML, temos algumas opções de formatação que é para dar uma margem, né? Uma margem à esquerda, uma margem à direita, uma margem inferior e superior. E aqui nesse outro arquivo, se a gente observar, não tem essas opções. Como a primeira página a gente criou, o Android puxou isso automaticamente para a gente. Então, para que ele fique uma margem, eu vou colocar algum elemento aqui sem trabalhar ali com aquela margem. Vou colocar aqui um text view. Ao soltar, observa que o text view fica bem grudado aqui no canto, né? Ele não cria uma margem como a gente tem aqui na tela principal, ó. Aqui a gente tem uma margem, na tela 2 a gente não tem. Então, ao usuário clicar no botão para trocar, ele vai sentir essa diferença. Então, sugestão, ou você vem aqui e retira essa margem para que ambas as telas fiquem iguais, ou você copia e cria essa margem na sua tela 2, tá? Dá um Enter aqui, cola. E aí você também vai ter essa margem e essa margem ficou bem legal. Então, vamos trabalhar aqui, vamos editar o texto, ó, também pode utilizar o atalho F2. Vou criar uma nova string, LBL, texto, tela 2. E aqui você está na tela 2. Ok. Ok, novamente, tá? Vou colocar também um ID, que é importante. Se eu quiser depois futuramente pegar esse elemento, trabalhar com alguma codificação dele dentro da Activity, ele tem que ter um ID. Então, como eu não sei se eu vou precisar ou não, eu já vou criar. LBL, tela 2, ok. E vou colocar um botão aqui para que ele retorne para mim para a tela principal. Então, vou puxar aqui o meu botão. Vou fazer a mesma coisa, editar o texto, vou pedir uma nova string, btn, voltar. Clique para voltar para a tela principal. Ok, ok novamente, tá? E vou trabalhar também, aqui ele já ocupou toda a tela, mas vou deixar Match Parent, que dependendo do aparelho ele pode ficar um pouco menor, né? Então, aí clique para voltar para a tela principal. Esse é o nosso botão voltar. Tá faltando colocar um ID nele, vamos colocar um ID, btn, voltar. Ok. Então, repare que dentro da pasta Layout, agora eu tenho dois layouts, o tela 2 e a tela principal.
Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou fechar essas guias que eu não vou mais utilizar e vou trabalhar na minha Activity. Então, vou na pasta Source, vou abrir o meu pacote e vou abrir minha principal Activity. Certo. Esse menu aqui do On Create Options menu, no momento nós não vamos utilizar, então eu vou retirar para que não haja confusão, para que a gente não programe no local errado, tá? Como a gente está trabalhando com Java, nós vamos criar um método para carregar a tela principal e um método para carregar a tela 2. Então, vamos criar um método, public, método sem retorno, public void, carrega tela principal. Então, por uma questão de técnica de programação, é interessante você já abrir, conforme eu fiz aqui, já fechar as chaves, para você não correr o risco de esquecer. Vem aqui no meio da Enter e começa a programação. Bom, se a gente observar, ó, o método onCreate, quando abre a aplicação, ele chama esse método para mim. Olha só, quando abre a aplicação, ele chama o método setContentView, chamando o meu layout, né? Chamando o meu layout chamado principal. Observa que é o mesmo nome que eu tenho aqui no principal XML. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chamar esse método carrega a tela principal é usar esse setContentView e vou pedir a mesma coisa na classe R. Chama para mim o layout chamado principal. Observa que quando você for dando Ctrl espaço, tem que aparecer um nome. Se não apareceu, é porque não foi salvo o layout, tá? Eu vou chamar também o meu botão avançar. Então, vou criar aqui, né? Button btn avançar. Tá? Vou usar o método findViewById, que é quando a gente quer recuperar alguma coisa do layout. Eu tenho que indicar que na classe R eu quero o meu objeto que tem o ID com o nome de btn avançar. Quando eu utilizo esse objeto, ele vem com um outro formato, então eu tenho que fazer o casting, tá? Você tem que converter para do tipo button. Então, se você não quiser fazer manualmente, você pode clicar aqui, ele vai te mostrar as indicações, tá? Primeiramente, está pedindo para me importar, eu não importei. Então, mas mesmo assim vai gerar um outro erro, porque falta fazer a conversão, falta fazer o cast. Então, aqui ó, ele fala add cast to button. Então, quando eu clico, ele já coloca aqui para mim, tá? E agora eu vou chamar o evento do clique. Então, eu vou colocar aí btn avançar.set onClickListener, tá? Aqui dentro, quando eu coloco new, eu poderia chamar uma classe responsável só para fazer o que eu quero, né? Só para carregar a tela. Então, eu teria que criar uma outra classe e depois chamar uma instância dela aqui. No Java, a gente pode fazer isso com o que a gente chama de classe anônima. Com a classe anônima, eu não crio a classe e já aqui diretamente eu já implemento ó, new onClickListener. E aí ele já traz aqui para mim o método que eu iria utilizar, tá? Nem sempre quando a gente dá o Ctrl espaço ele importa o pacote específico, né? O pacote do onClickListener. Esse pacote está dentro do pacote view, então o que eu vou fazer? Ele não importou aqui no meu caso, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V e vou pedir para ele trazer para mim o onClickListener. Aí o erro some, tá? Importante não prosseguir, se você vê que ainda está dando errado, verifica, porque não pode. Enquanto você for prosseguindo, vai gerando mais erros, você depois não consegue consertar. Bom, dentro do método do onClick, eu vou chamar um outro método que eu ainda não criei, que seria o carrega tela 2, que já eu vou criar, tá? Então, eu vou chamar o carrega tela 2. Como eu não criei, eu posso utilizar também uma técnica, ó. Posso clicar aqui e pedir para ele criar para mim o tela 2, tá? Ele cria protegido, mas você pode vir aqui e mudar para público. Public. Pronto, carrega a tela 2. Aqui dentro, qual que é a ideia?
fazer o mesmo procedimento do que a gente fez na tela principal. Então, eu vou usar, se eu quero carregar a tela 2, eu vou chegar aqui e vou pedir o set Content View. E dentro dele eu vou falar, classe R, traz para mim o layout. E aí eu vou chamar o tela 2. Esse layout que a gente está chamando tem a ver com esse arquivo aqui, com aquela outra tela que a gente desenvolveu. Lembrando que naquela tela você tem um botão para voltar para a tela principal. Então, a gente tem que configurar para que esse botão, ao ser clicado, chame novamente a tela principal. Então, vai ser feito da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável do tipo button. Vou chamar de btn voltar. Já vou fazer o cache direto, que eu sei que precisa. E vou utilizar o Find View by ID. Na classe R, traz para mim um componente que tem o ID chamado btn voltar. Ao chamar o botão, agora eu vou aplicar o evento clique nele conforme a gente trabalhou em cima. Então, btn voltar ponto set onClickListener. Vou chamar novamente, trabalhar no formato de classe anônima, onClickListener. Vou colocar o ponto e vírgula aqui. E aqui, como que eu vou trabalhar? Nós trabalhamos aqui quando clicasse no botão avançar, chamasse para a gente o carrega tela 2, tá? Agora a gente vai fazer o inverso. Quando clicar no botão voltar, vamos chamar o carrega tela principal. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, só apagar esse comentário e colocar carrega tela principal. Certo? E uma última alteração é aqui, ó, no Send Content View. Ao invés de deixar ele chamando diretamente, já que eu tenho um método para isso, eu vou chamar o meu método, o carrega tela principal. Que assim que ele abrir o meu aplicativo e criar a minha activity, ele tem que chamar o método carrega tela principal, até mesmo porque esse método tem o evento do clique do botão avançar, tá? É só salvar. Conforme a gente abriu a AVD no início da aula, se você observar que ó, a AVD já está carregada, então a ideia é essa, não precisa ser fechada, conforme você for compilando, qualquer alteração, você pode manter a AVD aberta e só pedir para compilar o projeto. Outra função legal que você pode colocar é a função de log. O log você pode colocar para ver o evento, o que está ocorrendo dentro da sua activity. Então, para trabalhar com log, nós vamos chamar uma classe chamada log, tá? Ponto. Vou utilizar o método i, que é onde eu escolho de que maneira vai aparecer essa informação no meu log. Ele pede para que a gente crie uma tag. Essa tag é do tipo string, então eu vou trabalhar aqui com... Vou dar um nome para essa tag. Vou chamar de... Só para a gente saber, ó, tô dentro do botão avançar, vou chamar minha tag de btn avançar. Para quando ela aparecer no log, eu saber que é exatamente essa mensagem. E aqui eu vou colocar uma mensagem qualquer, né? Botão avançar foi clicado. Vamos supor que a gente quisesse saber se o evento aconteceu, se chegou nessa parte do programa, né? E é necessário, se não importar automaticamente, você tem que importar o pacote do log, tá? Está dentro do Android, pacote útil, opção log. Vou fazer a mesma coisa aqui no meu botão aqui embaixo, que é o carrega tela 2. Só que aqui ao invés de avançar, vou colocar voltar. E ao invés de a minha tag se chamar btn avançar, essa vai se chamar btn voltar.
É importante, conforme você for compilar o seu projeto, você abre essa opção de log, que é o logcat. Como que você vai fazer para abrir? O logcat ele está aqui dentro de um window. Se você vier em Show View, você tem a opção aqui, ó, logcat. Cadê você? Você pode vir aqui, ó. Se não tiver aqui na opção principal, você pode vir em outros. Na opção de Android, aí ele vai estar aqui. Logcat. Atenção para não clicar no logcat errado, esse aqui já não é mais utilizado, tá? Esse símbolozinho aqui. Ok. Então ele vai abrir no estilo do console e vai te mostrar os logs que está dando. Às vezes a gente consegue resolver o problema, algum erro de compilação, identificar o que está dando de problema através do logcat, tá? Então vamos compilar a nossa aplicação e ver o resultado. Botão direito, Run as Android Application, tá? Vou vir aqui para o console, que o console a gente consegue saber o que está acontecendo, ó. E vou deixar o meu emulador aqui no cantinho. Ele gerou um novo emulador. New emulador. Por que gerou um novo emulador? Vamos olhar no log. Ó, device desconectado. Então vamos compilar aqui novamente. Run as Android Application. Nossa máquina virtual está aberta e aqui ele vai mostrando para a gente as etapas que ele está fazendo. Fazendo o upload, instalando o APK. Por isso que é legal sempre estar de olho no console. Ó, a instalação foi com sucesso, ele está iniciando a Activity. Abriu o Activity, ó, ele já trocou automaticamente para o logcat, tá? Mas o console continua aqui. Estando no meu aplicativo, ó, estou na tela inicial, né, tela principal, clique para mudar de tela. Quando eu clicar, você está na tela 2. Clique para voltar para a tela inicial. Nós já efetuamos o clique, então se você observar, ó, no meu log aqui, ele já trouxe para mim aquela minha tag, ó, btn avançar, botão avançar, você foi clicado. Quando eu clicar para retornar, além dele voltar para a minha tela principal, ele mostra aqui, ó, a minha tag btn voltar, botão voltar, você foi clicado. Então esse é o intuito da nossa aula de hoje. Lembrando que com essa pequena aula você consegue fazer muitas coisas. Pode fazer um menu, agora tudo depende da sua criatividade. Muito obrigado, tchau, tchau.